Boa tarde. Eu vou dar continuidade às explicações sobre a codependência, que é um mecanismo de sabotagem da criança interna ferida. Nós já falamos sobre a criança interna, explicamos como que ela funciona, que nós carregamos no nosso corpo adulto esse conjunto de sentimentos e de emoções e de experiências. E o assunto agora é a codependência como um processo de sabotagem. A codependência, ela tem como base, como alicerce principal, o medo da solidão e o medo da rejeição. Então, o codependente, ele coloca tudo fora dele. Tudo está fora dele, não dentro dele. Ele não se sente digno de ser amado e nem se sente, não sente valor próprio. Ele não tem uma identidade forte formada, tem baixa autoestima, autoconfiança. E ele busca fora preencher esse vazio, esse sentimento interno. Busca fora, muitas vezes, chega num ponto extremo, onde a pessoa cai para os vícios do álcool, ou mesmo em drogas. Mas o assunto aqui é nos relacionamentos afetivos. Então, o codependente, ele busca tudo no outro, o outro passa a ser a razão de viver dele. O porto seguro, o útero da mãe, busca tudo naquela pessoa. E normalmente isso acontece devido às experiências da infância. As experiências de negligência, de ausência, de falta de amor, às vezes de famílias disfuncionais, de violência. E ainda sobre o ponto de vista sistêmico, traz essa informação já do sistema familiar, de algum antepassado, de algum ancestral, traz essa informação no DNA. E às vezes a pessoa revive aquelas questões, e aí exige um trabalho terapêutico mais profundo para perceber. Codependente, então, ele se aproxima, ele gruda no outro. E quando ele se sente inseguro, ele passa a perseguir o outro, controlar o outro em todos os seus passos. Facebook, e-mail, bolsos, carteira, fica aquela coisa obsessiva, passando dos limites, se tornando uma pessoa invasiva. Ele não percebe os limites, o sinal amarelo, o sinal vermelho que o outro emite. Opa, peraí, aqui foi demais. Ele vai avançando, tamanha a insegurança dele. E o codependente, ele idealiza muito o relacionamento, então ele projeta aquele sonho que ele imaginou em algum determinado momento e projeta no outro. Então ele vive aquela coisa idealizada, aquele sonho. Mas dentro ainda da codependente, do outro lado, mas dentro do mesmo contexto, tem o antidependente. O antidependente, ele também tem medo de rejeição, medo de ficar do abandono, medo da solidão. Mas ele parte para uma outra estratégia, porque tanto um quanto o outro estão utilizando estratégias de sobrevivência, aprendidas na infância. Ele simplesmente já se coloca na vida como o independente, que não precisa de ninguém, que se basta a si mesmo, e a qualquer pequeno sinal de que algo pode não dar certo, o antidependente foge, escapa, não dando condições, não permitindo que o relacionamento se estabeleça e se fortaleça. E
embora ele, né, demonstre ser muito autossuficiente, independente, na verdade ele teme a intimidade. Porque pela sua experiência de infância, pelas crenças que ele acaba carregando ao longo da vida e muitas vezes de frustrações em outras relações amorosas, o antidependente, ele não acredita que amar pode dar certo. Ele não acredita no amor. Ele acredita que os relacionamentos machucam. E para que ele não tenha que passar pela dor da rejeição, ele escapa antes. Ele foge. E quando ele vai se relacionar, algumas vezes ele se sabota inconscientemente e se busca parceiros comprometidos, parceiros casados, às vezes socialmente, economicamente um nível inferior ao dele, que ele vê, ele já sabe que não vai dar certo, para confirmar uma crença que ele tem de que os relacionamentos machucam, que os relacionamentos não funcionam. Então são duas posturas diferentes, mas a raiz é a mesma, que é o medo da rejeição e o medo da solidão. Parece né? Porque o antidependente vai ficar sozinho, mas ele tem esse medo, mas ele acaba construindo essa solidão, porque ele rejeita tudo que se aproxime disso, para não ter que passar pela rejeição. O antidependente se fecha também muito em si mesmo, fica fechado lá no seu mundo, mas ele também tem o seu drama pessoal. Então, para finalizar, não, eu não vou finalizar ainda, queria falar mais uma coisinha. Então, qual que é o norte do codependente? Por onde que a gente começa, né, com o codependente? O codependente, ele vai trabalhar, precisa trabalhar a autoestima, autoimagem, autoconfiança e as dores dessa criança interna. O antidependente, o trabalho dele é ele se sentir seguro com alguém. É um tremendo aprendizado, porque ele vai aprender um modelo, uma nova forma de se relacionar, porque ele não teve referências nem na infância e nem durante a vida da pessoa. Às vezes a pessoa não vai acertar logo de cara, ela precisa ir treinando até acertar. Justamente porque a pessoa não teve referências, não teve boas referências. E agora sim, para finalizar, qual é a minha motivação para a tomada de decisões na minha vida? É o medo ou o amor? O medo, ele paralisa, aprisiona, congela. O amor abre, expande, liberta. Em todos os momentos, nós tomamos decisões. Mesmo não tomar decisão é uma decisão. Mesmo não tomar decisão é uma decisão. Então é melhor nós não subestimarmos o medo, porque ele pode trazer muitos transtornos para a nossa vida. Fazer uma terapia, participar de grupos, leitura de livros, existem várias possibilidades, várias saídas. A gente precisa buscar dentro da gente a coragem para enfrentar pouco a pouco e se libertar dessa prisão, que é um aprisionamento. A gente viver escravo do passado, de uma infância sofrida e dolorida. É uma prisão a gente manter esses padrões na nossa vida. Porque senão a gente acaba entrando num círculo vicioso, destruindo a nós mesmos, destruindo a nossa vida pouco a pouco, e a cada dia, a cada pouco. Era isso que eu queria falar para vocês, e eu espero que vocês optem pelo amor. Um abraço, obrigada, até mais. Tchau!